Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje entrevistando a doutora Tânia Baroni e o doutor Ronaldo Gáudio a respeito do marco legal das cooperativas de trabalho. Então, o doutor Ronaldo estava querendo fazer aí um comentário, nós tivemos que interromper por conta do comercial. Eu queria aproveitar a colocação do professor Tânia, que foi muito feliz em relação à questão do fundo dos direitos humanos nessa lei. Essa lei ela segue para tentar evitar constranger as cooperativas a não desviarem sua finalidade. Ela segue dois eixos principais. O primeiro deles é do regime societário mesmo da cooperativa. Ela amplia os mecanismos de controle democrático para forçar uma maior participação do sócio, para que ele efetivamente se empodere da cooperativa, né? E do outro lado, e é a linha que a Tânia colocou, é do reconhecimento dos direitos sociais desses trabalhadores. A meu juízo, esses direitos, na verdade, essa lei, nesse aspecto, e ela, coincidentemente, é artigo 7º também que prevê esses direitos, tal como a Constituição Federal. Esses direitos, eles, eu entendo que eles já incidiam sobre esses trabalhadores. Ele não dependia de uma lei. Aqui nós temos uma grande dificuldade histórica no nosso país de dar efetividade aos direitos sociais, aos direitos fundamentais da nossa Constituição. A cultura cooperativa, foi vício de profissão, né? A cultura positivista nossa vive impondo uma lei que diga com todas as letras, né? E a gente às vezes sonega uma aplicação plena à nossa Constituição. Por que eles incidiam, né? É rigorosamente na linha do que a Tânia falou. A questão dos direitos humanos, né? A questão dos direitos fundamentais. Se quem puder ter a oportunidade de analisar essa nova lei, 12.690, vai verificar que todos esses direitos que estão sendo reconhecidos por esses trabalhadores, eles dizem respeito sempre à saúde ou à segurança do trabalhador. Ou seja, é uma condição do indivíduo, seja ele em que regime de trabalho ele tiver, empregado ou não, né? Você não pode admitir que a saúde de um trabalhador seja diferente ou mereça uma proteção diferente porque você está num regime diferente. É um direito indisponível, né? Nós não podemos ter lado a lado um trabalhador com todos os equipamentos de proteção individual e o outro sem nenhum, à guisa de um argumento de que ele é um cooperado, de que ele é um autônomo. Não pode, isso é direito indisponível. Você não pode dispor da sua saúde nem da sua segurança. Então não se seletizou a relação de trabalho nas cooperativas. Não está se reconhecendo aí direito a aviso prévio, né? A FGTS, a 13º, não. Todos esses direitos seriam inerentes, né, ao empregado. Exclusivamente de CLT. E é muito interessante que o artigo 7º da lei, especificamente, ele não engessa a cooperativa quando ele fala nesses direitos. Ele deixa por conta da própria cooperativa estabelecer a forma como esses direitos serão estabelecidos e pagos. Então não existe uma forma de engessar, e a cooperativa ela continua livre, né, com toda a liberdade para estabelecer essas situações. Ele garante o direito, mas não engessa a cooperativa. Então isso é muito interessante. Existe espera-se, né, um decreto regulamentador dessa lei. Sem né? dúvida. Mas até essas questões de regulamentação desses direitos se estimava que viessem via decreto. Na movimentação atual desse decreto, acabou de sair da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a perspectiva de que vai justamente se fortalecer ainda mais a entrega da Assembleia Geral, à Assembleia Geral das Cooperativas, a definição desses direitos. E tem uma questão que também é de fundamento, né, desses direitos, dessa lei, e eu não perco a oportunidade de falar sobre isso, porque isso tem repercussões muito grandes para fora da lei, inclusive para a participação de cooperativas em licitação. De que é o dogma que se criou, e um tanto por culpa de nós advogados, de que o cooperado é trabalhador autônomo. Isso é um equívoco de uma... Essa é uma discussão também que, né, que a gente é um equívoco muito profundo. Por quê? O trabalhador autônomo, existem algumas características que doutrinariamente se utilizam para se identificar o que é um trabalhador autônomo. Como, por exemplo, escolher a clientela, decidir quando vai trabalhar, se vai trabalhar, né, negociar livremente o valor da sua remuneração, entre alguns outros elementos. Olha,
a autonomia na cooperativa, ela não é plena. Nós não estamos afirmando que a relação de trabalho na cooperativa seja subordinada, né? E conseguimos traduzir isso para exemplos, para tangibilizar isso. Normalmente o poder público trabalha com esse paradigma, né, de que cooperativa basicamente se resumiria a cooperativas de táxis e cooperativas de médicos, né? Porque esses sim seriam profissionais tipicamente autônomos. E é um equívoco. As cooperativas de táxi, por exemplo, cadê a liberdade típica do autônomo numa cooperativa onde tem que se cumprir plantão, se respeitar fila nos pontos de táxi, se usar uniforme, onde tem códigos operacionais duríssimos, né? Códigos de disciplina duríssimos, né? Onde você sequer escolhe se você vai pegar aquele passageiro ou não, porque a cooperativa é que distribui que passageiro você vai pegar por critérios que são convencionados pela Assembleia, né? Proximidade de onde está o táxi, né? Entre o táxi e o passageiro, enfim, ele nem escolhe a clientela. Então é óbvio que não é uma autonomia plena. O cooperado não faz o que quiser, porque senão ele fulmina o negócio também. Eu vou fazer um parênteses para as pessoas entenderem assim, que aqui em Teresópolis os pontos de táxi não são assim. Não então são. Você pode ver qual é a diferença do que a gente está falando. Ali você chega, você escolhe o motorista, você até pode ligar e pedir para ele vir, direto liga para ele, não é? É diferente, justamente, olha a diferença do que ele está falando com uma cooperativa. Em determinadas circunstâncias, o próprio taxista escolhe o passageiro. Escolhe o passageiro, né? Também, porque exatamente. Ele recusa, dependendo do local para onde o passageiro está se dirigindo, ele recusa o passageiro, ele pode fazer isso. Né? Então, é totalmente diferente da forma como... Exemplo que as uma pessoas entendem que aqui em cooperativa, você vê nitidamente essa questão aqui em Teresópolis como é diferente. Aí é justamente a autonomia que a gente está falando, que você está dizendo que não é bem assim. A gente costuma trabalhar esses exemplos, médicos, taxistas, porque eles são os exemplos que são usados corriqueiramente para se defender o que seria uma cooperativa genuína, como se fosse genuína só cooperativas de típicos autônomos ou de autônomos plenos. Esses trabalhadores, que nesse exemplo que nós demos, têm essa limitação, e é uma limitação que se impõe em prol do empreendimento coletivo, para que o empreendimento continue a gerar para ele o resultado econômico positivo, né, para ele cooperado, mas de outro lado, o cooperado participa da construção dessas regras. Ele pode até concordar com essas regras ou pode discordar, mas ele participa, sendo voto vencedor ou voto vencido, né, mas ele participa. Que relação jurídica de emprego o empregado participa do processo de formação de auto-organização do seu trabalho, né? Obrigatoriamente. Então, claramente, nós estamos numa situação diferente. Eu estou dizendo que nós não temos a liberdade plena, mas tem vários outros elementos ponderadores que nós chamamos de autogestão, de coordenação, que são reconhecidos tanto no direito cooperativo como no direito do trabalho. No direito do trabalho, tradicionalmente, se identifica como dentro do conceito de trabalho para subordinado, né? Onde você tem você está um campo do meio, né? Entre a autonomia e entre a subordinação. E aí qual é o desafio? Se você não está falando de um trabalhador autônomo pleno, nem de subordinado pleno, qual é o regime jurídico adequado, né? A tendência, isso é uma tendência mundial, a Espanha tem leis assim também sobre o trabalhador de cooperativa, né? A tendência é quanto menor a liberdade do trabalhador, maior a necessidade de garantias compensatórias que se equivalem a essa restrição de liberdade. A lei, apesar de ela ser produto de uma grande briga, ela acaba tutelando dessa forma, porque ela reconhece que esse trabalhador não é autônomo. Existe um artigo nessa lei, inclusive, que diz que, ao falar de autonomia na cooperativa de trabalho, diz que é uma autonomia coletiva, coordenada, autogestionária, né? Enfim, então nós não estamos falando de uma autonomia plena, porque senão nós vamos estar permitindo que se mantenha um discurso pernicioso que hoje vige, no sentido de que se o cooperado não trabalha a hora que quiser, quando ele quiser, se ele quiser, não pode ser cooperado. Aí você, na verdade, está criando reserva de mercado para a sociedade capitalista. Você está dizendo que pode existir terceirização por sociedade empresária, mas não por sociedade cooperativa, quando a Constituição prima pelo extremo oposto. Isso levado ao judiciário.
né, doutora Tânia? Exatamente. Aí, visto dessa forma, complica muito a situação das cooperativas mesmo, porque se você entender que só pode ser dessa forma, senão não é cooperado, se for no seu trabalho reclamando de uma relação de emprego... E aí, realmente, eu acho que vai ferir toda a ideia da lei, né? Que é realmente de incentivar a criação, né, de cooperativas, mas de cooperativas legais. Que a Constituição Federal já traz, né? Exatamente. A questão do incentivo. Do incentivo. E a lei é clara também, quando ela cria o Pronacop, né? De incentivar a criação de cooperativas. Mas de cooperativas, não da forma como a gente via anteriormente, né? De cooperativas fraudulentas, de cooperativas compostas por verdadeiros empregados. A gente não raro ouvir na própria Justiça do Trabalho os empregados, ao prestarem depoimento, se referirem à cooperativa como se estivessem se referindo aos seus empregadores. Eles falavam em depoimento, eu trabalho para uma cooperativa. Isso era muito comum de se ouvir. Então, ele não tinha noção do que era ser cooperado, ele não participava da gestão dessa cooperativa, ele era contratado, no sentido mesmo da palavra, para prestar serviço para a cooperativa, e ele trabalhava ou exercia a sua função de uma forma claramente subordinada, né? Eu acho que essa é a grande vantagem, né? O grande avanço dessa lei é isso, inclusive estabelecendo a multa, né, na hipótese de descumprimento. Aliás, aqui a coisa funciona quando tem cláusula penal, né? Sim, mas essa questão, Tânia, a senhora está mencionando alguns pontos que são estratégicos na leitura dessa lei. Essa questão da penalidade, ela é reconhecida pela doutrina do direito econômico, da própria economia. Charles Gide, que é economista francês, ele é um grande doutrinador da cooperação. E na economia se estuda que qualquer metodologia de produção, de atividade econômica ou mesmo de negociação, ela gera maior eficiência econômica em cooperação do que em competição, né? Mas nós temos um problema moral a suprir, né? E o Charles Gide reconhecia esse problema moral que impedia as pessoas de confiarem umas nas outras e cooperarem e não partirem para a exploração pela preponderância de um acima do outro. E aí o que ele dizia? Os vertentes para se solucionar isso são melhoria da nossa condição moral, e a outra no que a gente não tem isso, a lei tem que constrangir as pessoas a atuarem dessa maneira. A lei faz isso. A lei aperta essas pessoas que estão na cooperativa para diminuir o campo de espaço para a prática de uma não cooperação ou de um desvio da cooperação, né? Agora, é bom que se diga, no que diz respeito aos direitos sociais, se é verdade que a doutrina cooperativista e o direito cooperativo impõem que a cooperativa seja, na verdade, prestadora de serviço do cooperado para a melhoria da sua condição econômica, quando nós falamos desse direito, nós estamos falando de piso mínimo, né? A rigor, numa cooperativa, o céu é limitado só pela viabilidade econômica, né? Muitas cooperativas tinham grandes gargalos por onde a riqueza se esvaía, mas que não era para o bolso do cooperado. Exatamente. Né? Então, a lei fixa um piso mínimo. Né? Então, não significa que a cooperativa já está cumprindo na sua plenitude, se ela cumprir a lei, que ela já está cumprindo na sua plenitude a finalidade. Né? Porque o resultado que se espera de uma cooperativa não é o resultado de uma sociedade capitalista, igual ao resultado de uma sociedade capitalista. Tem sociedades cooperativas que são superavitárias, né? Que têm um resultado fabuloso, mas o cooperado está à míngua. Isso é um resultado eficiente para uma sociedade capitalista, cuja finalidade é distribuir lucro. Mas para uma sociedade cooperativa que é melhorar a situação do trabalhador, isso não é um resultado aceitável. E essa fixação desse piso não quer dizer que está estipulando um salário assim como o empregado na CLT, né? Já teve, né, muita discussão nesse sentido. Tem um piso, então se eu tenho que respeitar um piso, é porque tem que ter isso vai ser salário? Quer dizer, confundindo as questões, porque ele está falando é justamente esse mínimo que, por todos esses fundamentos já colocados de direitos sociais,
e Direitos Humanos. Para garantir exatamente a situação mínima ali, né? A condição mínima daquele cooperado, porque como ele falou, tem cooperativas que faturam muito, mas que o cooperado está a mínimo. Porque a gente ouvia muito, inclusive, no Instituto do Trabalho, isso, né? Exatamente. O contrário, justamente, não tem piso, não tem que respeitar nenhum piso, nenhum referencial, e com isso se aviltava. Né? A lei trabalha, essa questão do piso, ela é importante à guisa de esclarecimento para o público, porque a lei trabalha os conceitos de piso de categoria, né, de salário mínimo, mas ela não trabalha isso impondo que se pague todo mês pelo menos o piso da categoria ou pelo menos o salário mínimo. A lei usa esses valores como referência para se criar um critério de produção, ou seja, se eu trabalho as minhas horas mensais, né, ou se eu trabalho, enfim, a cooperativa ela paga o cooperado por produção. Essa produção ela é aferida em unidades de produção. Podem ser horas, pode ser projetos entregues, pode ser metro quadrado construído, enfim, depende do negócio, né? Quanto mais refinado esse critério de aferição da produção, melhor. Mas o que ela quer é que você demonstre que existe uma equivalência entre essa unidade de produção e o piso da categoria, para que se você trabalhe tudo que um trabalhador empregado trabalharia, ele não esteja, o cooperado, no mínimo, recebendo, que ele não esteja recebendo menos do que receberia. Então, essa fixação de piso e referência de salário, em nenhum momento quer dizer que existe um salário fixo, justamente porque se ganha por... A medida é por produção. Né? Isso que eu queria deixar claro na pergunta. Pela produção, isso vai evitar novamente a precarização do trabalho. Usando ainda esse argumento, a gente tem tempo? Não. Temos que fazer um pequeno intervalo, já voltamos.